O governo que mais aumentou esses privilégios foi o governo Dilma. Eita lapada do carro. O governo que mais concedeu privilégios tributários foi o governo Dilma. Inclusive, foi o governo Dilma que inventou o privilégio para as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como a Rede Globo e outras redes de TV, na folha de pagamento, que agora o PT diz combater. Mas quem inventou foi a Dilma. Quem criou foi a Dilma. Quem enviou o projeto para o Congresso Nacional dessa desoneração desses setores foi Dilma Rousseff. Então, quando você fala dos 800 bilhões, parece que são os 800 bilhões que saem do bolso do pobre e vai pro rico. Eu falei para os seus dois maiores não são para super ricos. Os dois primeiros gastos tributários, Lindbergh, o primeiro é o simples. A gente tá falando dos mais pobres. A gente tá falando de pequenas, médias empresas. A gente vai aumentar 10% na tributação em cima dessas pequenas, em cima dessas médias empresas. O segundo maior gasto tributário, Lindbergh, é dedução no imposto de renda com saúde e dedução no imposto de renda com educação. Então a gente vai penalizar ainda mais a classe média, que já paga dobrado, porque a classe média paga imposto alto, não tem educação, então precisa pagar uma escola privada, não tem saúde de qualidade, então precisa pagar um convênio. Nós vamos ter então uma redução de 10% na dedução do imposto de renda para saúde, para educação, para classe média. Isso não é super rico. Esses são os dois maiores gastos tributários. Se for para enfrentar privilégio de grande, eu enfrento, mas não é esse o histórico do PT. Agora, Kim, você não falou aqui dos bancos. Você não falou das bets, que é outra parte do projeto. Você é contra aumentar a medida provisória que aumenta a taxação dos bets? Taxação dos bancos? Você pode estar certo que esse cuidado a gente vai ter. Tô sabendo, vai. A gente não quer atingir classe média. A gente não quer prejudicar quem faz trabalho social, né? Quando o relator foi indicado, esse cuidado a gente vai ter. Porque a gente acha que esse momento é o momento de fazer uma justiça. Eu vou responder muito rapidamente o que ele me perguntou, dizendo que em relação a bet, não tenho nada contra, né? Pode fazer a tributação. Em relação a banco, não vai mudar nada. Por quê? Se a gente mantém o oligopólio dos bancos, como sempre existiu, e inclusive os presidentes de Banco Central indicados durante os governos petistas sempre mantiveram o mesmo oligopólio bancário, desde Lula 1 até hoje. E lembrando também, né, Lindbergh, você tá falando aqui sobre privilégio, sobre os super ricos, sobre os banqueiros, mas Lula lá atrás colocou o Meirelles de presidente do Banco Central. Por favor, me ajuda. Né? Um banqueiro, um representante do sistema financeiro. Então, se você aumenta o tributo sobre os bancos, sem você quebrar o oligopólio, o banco simplesmente vai repassar isso para a taxa de juros. Hoje, não é à toa que o pobre paga 400% na taxa de juros no cartão de crédito rotativo. Por quê? Porque não tem concorrência. O banco cobra quanto quer. Eles combinam entre si, com a anuência do Banco Central. Aliás, o Banco Central hoje, sob Galípolo, indicado por Lula, autoriza, não vê problema, no Banco de Brasília, no BRB, comprar o Banco Master, que tá cheio de pilantragem de maracutaia lá dentro, comprando título podre, precatório, empresa em recuperação judicial, e aí a gente utilizando o dinheiro público do Banco de Brasília para cobrir o rombo, né, da roubalheira que foi feita no Banco Master, e o presidente do Banco Central, indicado por um petista, então deveria ser um cara que ia enfrentar o mercado financeiro, devia ser aquele cara que ia enfrentar os ricos, enfrentar os bancos. Afinal, o Lula reclamava do Campos Neto dizendo que ele era representante dos bancos, dos ricos, etc. Indicou o Galípolo, agora até você critica o Galípolo. Agora diz que ele tá adotando a mesma política do Campos Neto, mas e aí? Não foi o Lula que nomeou? Lula nomeou errado? Lula nomeou mal? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Lindbergh. Dentro dessa sua lógica de cortar privilégio, dentro da sua lógica de fazer enfrentamento aos ricos, o PT, na legislatura passada, votou a favor do aumento do salário de deputado, senador, presidente e ministro. Deputado, senador, presidente e ministro já faz parte do 1% mais rico da população. Você acha que faz sentido falar em combate a privilégio, combate a mais rico, e aumentar o próprio salário de deputado, aumentar o próprio salário de senador, aumentar o salário do presidente da República? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recentemente foi votado o aumento do número de deputados. Não só mais gasto, como também mais uma distorção na representatividade. Principalmente eu que represento o estado de São Paulo, ficou mais diluído, a gente tem mais povo e menos deputado que outros estados. E o PT votou, na sua maioria, acho que você votou também a favor, de aumentar o número de deputados, né? E aumentando os gastos. O Lula publicou a medida provisória, beneficiando a Âmbar, que é a empresa de energia dos irmãos Batista, tirando 2 bilhões de reais do dinheiro do pagador de imposto pobre e passando pro bolso do bilionário dos irmãos Batistas. Taxa das blusinhas, cobrou 20% dos mais pobres, né? 88% de quem comprava online é de baixa renda, por causa do lobby do velho da Van, da Magazine Luiza, das Americanas, né? Então, o Lula atendeu o velho da Van, o Haddad atendeu o velho da Van. Como tá com o velho da Van agora? Como a gente pode falar de taxar pobre e mandar bilhão pra quem já é bilionário e falar em combater os super ricos? Quero fazer essa pergunta pro Lindbergh. Colocamos novamente e pautamos o projeto dos super salários, que é um ponto que pode ter unidade lá dentro, porque, gente, tem desembargador ganhando 300, 400 mil reais. Essa é a realidade. Qual é o teto do super salário? O salário do ministro Supremo. Tinha um projeto que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, e sinceramente é meio vergonhoso, porque eles estão dizendo o seguinte: o teto, em vez de ser 46 mil, pode ser 46 mil e mais 46 mil de penduricalhos, que dá 92 mil reais. Então a gente está pautando o projeto do PT para o governo, para ser votado agora nesse bolo,
A questão do super salário, nós temos que enfrentar isso. Vilela é um lobby muito grande. Chega na hora lá, em 2 dias, quando o governo apresentou, o Haddad apresentou, lobby do Ministério Público, lobby do Poder Judiciário. Então eu acho que esses pontos aqui são pontos importantes de combate aos privilégios. Vou falar das blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. O Lula resistiu o tempo inteiro. Digo mais, o Lula e a própria Janja, a primeira-dama, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. Primeiro ponto, sou sim a favor de desvincular piso de saúde e de educação. E não é para investir menos em saúde e investir menos em educação. Nenhum país europeu, Estados Unidos, Japão, nenhum deles tem piso constitucional de saúde e educação. Todos eles têm saúde e educação melhor do que o Brasil. Esse modelo institucional é um fracasso. E é um fracasso porque não dá flexibilidade pro gestor governar como ele precisa governar. Aí você tá me falando, mas se não tiver piso, o político não vai investir nada, o presidente não vai investir nada, o governador, o prefeito não vai investir nada em saúde e educação. Não existe vinculação constitucional para assistência social. Não existe vinculação constitucional para Bolsa Família, por exemplo. E a assistência social foi um dos investimentos que mais aumentaram nas últimas décadas. Assim, em 10 vezes mais do que a gente via nas últimas décadas e não tem vinculação para isso. Como é que você soluciona o problema, por exemplo, de em 2026 a gente ter mais idosos do que jovens, com piso da educação e com piso da saúde, com a realidade de 5 mil municípios diferentes, em que tem município que tem pessoas mais idosas que precisam investir mais em saúde e menos em educação porque não tem mais aluno. Essa é uma questão de governança, não é de tirar dinheiro do pobre para passar pro rico. É política pública pro pobre mudando de acordo com a prioridade do gestor. E para fechar, eu quero colocar o seguinte. Não foi respondido também, você falou sobre teto, sobre privilégio, mas do fato do PT inteiro ter votado na legislatura passada em aumentar o teto, em aumentar o salário dos ministros do Supremo, em aumentar o salário dos deputados, em aumentar o salário dos senadores, em aumentar o salário do presidente da República, em aumentar o salário do Procurador-Geral da República. Você acha que cerca de 36 mil reais era um salário baixo? Era um salário incompatível com a função de um parlamentar? Precisava aumentar para 46 mil reais? Você que está falando do enfrentamento aos mais ricos, a elite pública também é elite, assim como a elite privada, e precisa ter seus privilégios enfrentados, inclusive a elite política.